nosso Deus possui sabedoria e poder infinitos. Então, encorajo você a largar suas preocupações e medos e deixar as coisas que você não pode controlar para Deus. Já tentou controlar algo e percebeu que simplesmente não pode? Imagine-se em um barco pequeno e você está preso no meio de uma grande tempestade aterrorizante. Você não tem poder para parar a tempestade. Mas e se você soubesse de alguém que pudesse? Nossa vida às vezes é assim. Nos encontramos em situações que não podemos controlar, assim como a tempestade. Mas às vezes esquecemos que temos uma escolha. Pode não parecer que você tem uma escolha, mas você tem. Podemos nos preocupar e tentar resolver as coisas por conta própria, ou podemos confiar naquele que tem poder sobre tudo, até mesmo sobre a tempestade. Como seres humanos, amamos estar no controle. Isso nos faz sentir seguros e poderosos. No entanto, precisamos entender nossos limites. Deus criou o mundo e tudo nele. Ele é o único no controle, não nós. Mas podemos encontrar conforto em saber que fazemos parte do grande plano de Deus. A Bíblia, no livro de Jó, capítulo 26, versículo 7, nos lembra disso. Ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. O nosso Deus é todo-poderoso. Todos nós sabemos que a vida pode ser complicada, com surpresas a cada esquina. A Bíblia nos lembra em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que tudo na vida tem o seu próprio tempo. Isso significa que há coisas acontecendo que simplesmente não podemos controlar ou prever. Não podemos controlar o clima, não é mesmo? E assim como o clima, algumas coisas na vida estão além do nosso controle. E é assim que é. É natural sentir que você quer estar no controle de tudo. Gostamos de nos sentir seguros e protegidos, e estar no controle parece oferecer isso. Mas a verdade é que há coisas na vida que estão simplesmente além do nosso alcance. Quando tentamos controlar tudo, acabamos cansados e estressados porque somos humanos e temos limites. Às vezes, chega a hora de largarmos nossa necessidade de controle e deixarmos Deus assumir. Então, por que deveríamos deixar Deus assumir o controle? A sabedoria e o poder de Deus estão além do que podemos imaginar. Ao contrário de nós, Deus não está limitado pelo tempo ou pelo espaço. O Salmo 147, no versículo 5 diz: Grande é nosso Senhor e muito poderoso, seu entendimento é infinito. Ele conhece o começo e o fim e tudo o que está entre eles. Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não podemos ver isso. Frequentemente, enfrentamos coisas que não entendemos e isso é normal. Podemos ter certeza de que Deus sabe o que está fazendo. Seus caminhos são mais elevados do que os nossos, como aprendemos em Isaías, capítulo 55, versículo 8. Pois meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Entregar o controle não significa que perdemos ou desistimos. Significa que temos fé em Deus. Quando paramos de tentar controlar tudo e confiamos em Deus, mostramos nossa crença em seu grande poder e sabedoria. A Bíblia está cheia de pessoas que confiaram em Deus em tempos difíceis. Vamos olhar para a história de Josafá, como é contado no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Josafá, o rei de Judá, estava aterrorizado quando vastos exércitos vieram contra ele. Mas, em vez de tentar controlar a situação sozinho, ele se voltou para Deus em oração, dizendo: Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão voltados para você. Em seguida, liderados por sua fé, Josafá e seu povo saíram para encontrar os exércitos. Em vez de lutar, eles cantaram louvores a Deus, e Deus assumiu o controle. Os exércitos inimigos ficaram confusos e se destruíram mutuamente. Josafá e seu povo não precisaram lutar. Eles confiaram em Deus e viram seu poder em ação. Quando confiamos em Deus, estamos mostrando nossa fé nele. Quando confiamos em Deus diante do incontrolável, permitimos que seu plano divino se desenrole em nossas vidas. É quando os milagres começam a acontecer bem diante de nossos olhos.
Quando confiamos em Deus com coisas que não podemos controlar, podemos sentir uma paz que é difícil de explicar, uma paz que vai além do que podemos entender. E, mesmo que possamos enfrentar tempos difíceis, Deus nos promete paz em nossos corações. Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." Nossa paz vem do conhecimento de que o Deus que criou o universo, que colocou as estrelas no céu e as conhece a todas pelo nome, é o mesmo Deus que cuida de nós. Ele conhece nossas lutas e preocupações, ele vê nossas lágrimas e se preocupa com o que estamos passando. O Salmo 34, no versículo 18 diz: "O Senhor está perto dos quebrantados de coração e salva os contritos de espírito." Quando entregamos tudo nas mãos de Deus, podemos dormir em paz, mesmo quando o mundo ao nosso redor está em caos. Podemos enfrentar o amanhã sem medo, sabendo que, aconteça o que acontecer, Deus está conosco. Podemos andar pelo fogo e não sermos queimados e passar pelas águas sem nos afogarmos. Agora, a paz que obtemos ao confiar em Deus não significa que não haverá tempestades. Isso não significa que não enfrentaremos dificuldades ou passaremos por tempos difíceis. Mas significa que, no meio dessas tempestades e dificuldades, podemos ter uma calma, uma tranquilidade, uma paz que não é deste mundo, porque nossa confiança não está neste mundo, mas no Deus que o criou, e sabendo que Ele está no controle, sabendo que Ele nunca nos falhará. Uma paz difícil de explicar, mas maravilhosa de experimentar. O amor de Deus por nós nunca falha, e Ele sempre é fiel à sua palavra. A Bíblia está cheia de exemplos do amor infalível e da fidelidade de Deus. Isso também significa que tudo o que Deus promete, Ele cumpre. Se Deus diz que fará algo, você pode ter certeza de que Ele fará. É como se seu melhor amigo prometesse ajudá-lo. Você acredita nele porque sabe que Ele sempre cumpre suas promessas. Deus é assim, mas muito melhor. Sempre que Ele faz uma promessa na Bíblia, Ele sempre a cumpre. Agora, quando entregamos nossas preocupações a Deus, podemos fazer isso por meio da oração. É assim que falamos com Deus. Quando oramos, podemos contar a Deus todas as nossas preocupações e medos, e Deus, porque nos ama, nos dá paz. Lembre-se da história dos israelitas no deserto, depois de terem sido libertos da escravidão no Egito. Eles se queixaram e se afastaram de Deus, mas Deus permaneceu fiel. Ele lhes deu o maná, pão do céu, para comer. Ele demonstrou seu poder e amor, mesmo quando o povo estava sem fé. Isso nos lembra que Deus não nos falhará. Ele nos ama mais do que podemos imaginar. A Bíblia diz, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 7, "Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós." Entregar nossas preocupações a Deus em oração significa que paramos de tentar lidar com tudo sozinhos. Significa que confiamos em Deus para nos ajudar. Dizemos a Deus: "Não posso fazer isso sozinho, estou entregando minhas preocupações a você, Senhor, por favor, me ajude." Quando fazemos isso, paramos de carregar todo esse peso de preocupação por nós mesmos, compartilhamos isso com Deus, entregamos isso a Deus e, porque Deus é tão grande e forte, Ele pode lidar com qualquer preocupação que tenhamos. E a melhor parte é que Deus quer nos ajudar com nossas preocupações, porque Ele nos ama muito. A oração é como dizer a Deus: "Deus, confio em você com minhas preocupações, preciso da sua ajuda." E quando fazemos isso, muitas vezes começamos a nos sentir melhor. É como se um peso fosse tirado de nossos ombros. Vamos também considerar a ideia de vitória por meio da rendição. Pode parecer estranho. Vitória? Como podemos vencer desistindo? Mas no reino de Deus, a rendição é como conquistamos a vitória. Quando paramos de tentar controlar tudo e confiamos em Deus, nos tornamos vitoriosos. É assim que vencemos o medo, a preocupação e o estresse. Vamos olhar para a história da cidade de Jericó no livro de Josué.
As muralhas da cidade eram tão fortes que não poderiam ser conquistadas pela força. Deus instruiu Josué e o povo de Israel a marchar ao redor da cidade por 7 dias, e no 7º dia a soprar suas trombetas e gritar. Pelos padrões mundanos, esse plano não fazia sentido, mas eles confiaram e seguiram o comando de Deus. Quando fizeram isso, as poderosas muralhas de Jericó caíram, e eles conquistaram uma vitória que não poderiam ter alcançado por conta própria. Em nossas vidas também, há muralhas que não podemos derrubar com nossos próprios esforços. Podem ser problemas ou desafios que não podemos resolver, não importa o quanto tentemos. Pode ser uma pessoa que não podemos mudar ou uma situação que não podemos controlar. Quando nos encontramos em tais situações, costumamos nos sentir presos, impotentes ou desanimados. Podemos tentar tudo o que pensamos para consertar, mas nada funciona e ficamos ainda mais estressados, preocupados e cansados. É como tentar abrir uma porta trancada, mas quando entregamos essas situações a Deus, Ele pode fazer o que não podemos imaginar. Deus tem a chave para aquela porta trancada. Quando entregamos nossos problemas a Ele, Ele destranca a porta. Agora, isso não significa que tudo se torna perfeito de repente, mas significa que não estamos sozinhos enfrentando nossos problemas. Deus está conosco, trabalhando em nossos problemas de formas que nem podemos imaginar. Uma vez que entregamos nossa situação a Deus, talvez não vejamos mudanças imediatamente, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Mas uma coisa é certa: Deus está trabalhando em nosso favor. Seus caminhos são sempre melhores que os nossos, e assim como um pai que impede seu filho de tocar em um fogão quente, Deus enxerga o quadro completo e sabe o que é melhor para nós. Então, nos momentos em que sentimos que estamos batendo em uma porta trancada, lembre-se disso: Deus tem a chave. Só precisamos entregar nossos problemas a Ele, confiar em seu timing perfeito e acreditar em sua sabedoria infinita. A partir de hoje, vamos aprender a deixar as coisas que não podemos controlar para Deus. Ele nunca nos falhará. Entregue a Jesus. Lembre-se de Josafá, o maná no deserto e as muralhas de Jericó. Essas histórias nos ensinam que, quando nos rendemos a Deus, Ele assume o controle. E quando Deus assume o controle, os milagres acontecem. Lembre-se, Deus te ama, se preocupa com você. Ele é mais sábio e mais forte do que podemos imaginar. Confie nele com suas preocupações, entregue-as a Ele em oração, e nele você encontrará vitória e paz. Agora, para todos aqueles que ouvem minha voz, vamos nos aproximar do Senhor em oração. Quero que você ore esta oração comigo para que possa receber todas as bênçãos desta oração. Vamos orar ao nosso gracioso e amoroso Deus. Pai Celestial, eu te louvo e te dou glória. Te exalto, Senhor, acima de tudo. Senhor, peço o teu perdão e as tuas misericórdias que se renovam todas as manhãs. Senhor, venho a ti pedindo a tua intervenção divina. Pai, ajuda-me a reconhecer e entender os limites do meu controle. Senhor, ajuda-me a deixar todas as coisas nas tuas mãos capazes, pois tu és o Criador. Tu és o sustentador e o mestre do universo. Senhor, eu declaro em nome de Jesus que não serei paralisado pelos meus medos ou preocupações. Eu declaro que não permitirei que o estresse domine a minha vida. Em vez disso, deixarei a fé guiar meu caminho. Pelo sangue de Jesus, eu quebro toda a cadeia de ansiedade e preocupação que me prende. Eu repreendo todo espírito de medo e incerteza em nome de Jesus. Pai, eu confio na tua sabedoria infinita e no teu poder. Eu te agradeço, Senhor, porque tu sabes de todas as coisas e os teus planos para a minha vida são perfeitos. Ensina-me a arte da rendição, querido Senhor. Ensina-me a confiar mais em ti, a te entregar o controle total e a deixar as coisas contigo. Senhor, eu oro por tua proteção sobre minha mente, meu coração e minha alma. Senhor, eu te agradeço pela tua paz, que excede todo o entendimento. Eu repreendo todo espírito de inquietação e dúvida, em nome de Jesus. Senhor,
Eu agradeço por ouvir minha oração. Eu agradeço por teu amor, tua graça, tua misericórdia e tua fidelidade. Eu entrego todas as minhas preocupações a ti, sabendo que nunca me abandonarás. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você foi abençoado por esta mensagem, digite a palavra Amém na seção de comentários abaixo. Você pode nos ajudar a alcançar mais pessoas e espalhar o Evangelho. Você pode fazer isso compartilhando o vídeo com um amigo ou membro da família e clicando no botão de curtir. Lembre-se também de se inscrever no canal para mais vídeos que abençoarão o seu coração e elevarão o seu espírito. Agradecemos todo o seu apoio. Você é abençoado para ser uma bênção. Sinta-se à vontade para deixar seu pedido de oração na seção de comentários para que possamos apresentá-los a Deus. Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus. Então Jesus disse aos seus discípulos: Portanto, eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que haveis de comer, nem com o vosso corpo, com o que haveis de vestir. Pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário. Considerai os corvos, não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Se, portanto, não podeis fazer nenhuma coisa muito pequena, por que vos inquietais com as outras?